Uber mente descaradamente na audiência pública lá no STF. Nós, da Mobitech, entendemos que os elementos caracterizadores do vínculo de emprego previsto na CLT não se fazem presentes na relação entre esses trabalhadores e as respectivas plataformas. Vem comigo que eu vou falar para vocês as falas do senhor André, que é o porta-voz da Mobitech, esse escritório milionário que a Uber contratou para ficar aí sendo relações públicas, enganando aí com palavras o que realmente a Uber faz. Não há, portanto, subordinação. As plataformas utilizam a tecnologia para promover eficiência e conectividade na intermediação dos serviços de mobilidade e entrega. Bora lá curtir esse vídeo? Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Beck Uber. Para quem não conhece, eu sou o Marcelo. Audiência pública lá no STF, muitos estão me perguntando, muitos colegas me perguntando o que vai acontecer. A Uber vai embora? Vamos virar CLT? Pessoal, calma, pessoal, calma. Isso aí, olha, é muito pano para manga, tem lobby, tem interesses. Então não vai ser fácil a situação. Mas está sendo uma chuva de informações desmascarando a Uber. E a Uber veio, né, através do seu representante da Mobitech. Ouviremos agora o diretor executivo da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, Dr. André Porto. O senhor André veio trazer terror, né? Caso a Uber seja considerada uma CLT, o impacto que vai ser, meu Deus do céu, pessoas vão deixar de poder fazer corrida, motoristas vão deixar de poder trabalhar, vai aumentar o valor das corridas, vai diminuir o impacto no PIB do Brasil. O impacto para a sociedade é inegável. Estamos falando de uma retração de 33 bilhões no PIB e uma redução de 2 bilhões em arrecadação para os cofres públicos. Esses números traduzem um cenário de ruptura econômica social, caso o vínculo seja reconhecido. Em vez de explicar por que ele pratica os 5 elementos que configura o vínculo empregatício, a subordinação do motorista, ele veio trazer o terror. O estudo da ECOA prevê uma redução de pelo menos 905 mil postos de trabalho. 905 mil pessoas deixarão de obter renda pelos aplicativos caso o vínculo venha a ser reconhecido. E tu vê que o senhor André dá uma declaração que não condiz com o que diz o senhor da Uber. Não há, portanto, subordinação. As plataformas utilizam a tecnologia para promover eficiência e conectividade na intermediação dos serviços de mobilidade e entrega, não para exercer qualquer tipo de controle direto sobre motoristas e entregadores. Meus amigos, ele fala que não há subordinação, que as plataformas utilizam a tecnologia para promover eficiência e conectividade, não para exercer qualquer tipo de controle direto entre motoristas e entregadores. E olha o que diz a reportagem aqui, ó. CEO da Uber confessa que pratica discriminação algorítmica, coletando dados para diminuir o salário de trabalhadores. O CEO da Uber admitiu que a empresa altera o pagamento de seus motoristas com base em seus padrões comportamentais, ou seja, coleta dados de seus trabalhadores e usa-os para decidir quanto pagar a eles, diminuindo assim a média salarial e minando os direitos de igualdade salarial. Tudo que nós já sabíamos, que os entregadores e motoristas sentem na pele, agora admitidos pela empresa. Uma série de mecanismos que amarra, chantageia e castiga os trabalhadores. E o cara vai no STF e fala que não há subordinação e as plataformas usam a tecnologia só para ser mais eficiente na conectividade, que eles são só uma plataforma, uma tecnologia de intermediação, sendo que está aqui o que o CEO da Uber confessou. Mas vamos para as falas bonitas que enganam, mas não condiz com a realidade de nós, motoristas de aplicativo. Ouviremos agora o diretor executivo da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, Dr. André Porto, a Mobitech. Muito bom dia a todos, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fachin, quem cumprimento todos os presentes. Eu inicio minha fala dizendo que a Mobitech, Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, representa as principais plataformas que realizam a intermediação do serviço de transporte de passageiros e entregas de mercadorias no Brasil. Dentre os nossos principais associados estão empresas como Uber, parte neste processo, 99, iFood, Amazon, Zé Delivery e Lalamove.
Atualmente, segundo os dados da pesquisa do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, cerca de 1,7 milhão de motoristas e entregadores obtêm renda por intermédio dos aplicativos, sendo que parcela significativa deles atua nas plataformas como complemento de renda. Aliás, abro um parênteses para dizer que esse dado será atualizado amanhã na apresentação do SEBRAP. Nós, da Mobitech, entendemos que os elementos caracterizadores do vínculo de emprego previsto na CLT não se fazem presentes na relação entre esses trabalhadores e as respectivas plataformas. Os motoristas e entregadores são trabalhadores autônomos que exercem suas atividades sem qualquer exigência de habitualidade ou qualquer subordinação, estando sujeitos tão somente às regras de uso dos respectivos aplicativos. Esses profissionais têm total liberdade para decidir quando e onde trabalhar, escolher os trajetos e serviços que preferem e atuar simultaneamente em várias plataformas sem qualquer exclusividade. Esse nível de autonomia supera outras relações comerciais reconhecidas como autônomas, inclusive, como os contratos de transporte rodoviário, os modelos de salões parceiros. Não há, portanto, subordinação. As plataformas utilizam a tecnologia para promover eficiência e conectividade na intermediação dos serviços de mobilidade e entrega, não para exercer qualquer tipo de controle direto sobre motoristas e entregadores. Prova disso, Excelência, é que, novamente, segundo os dados do SEBRAP, para 72% dos motoristas e 60% dos entregadores, a flexibilidade e a autonomia são as principais vantagens de trabalhar por intermédio dos aplicativos. Além disso, outro elemento importante que vem a comprovar tais características é o fato de que a jornada média de trabalho de motoristas está entre 22 e 31 horas semanais, enquanto para entregadores oscila entre 13 e 17 horas semanais. Isso demonstra que há uma variação muito grande na média de engajamento desses trabalhadores nos aplicativos, explicada em grande medida pela realidade individual de cada trabalhador. É por isso que a maioria absoluta dos trabalhadores, 80% entre os entregadores e 60% entre os motoristas, dizem que pretendem continuar trabalhando com as plataformas. O reconhecimento do vínculo de emprego entre trabalhadores e plataformas será extremamente prejudicial a todo o ecossistema que faz uso dos aplicativos, impactando significativamente, além das próprias empresas, o consumidor e os trabalhadores. Estudo recém-elaborado pela consultoria ECOA e inédito que elaboramos para fins dessa audiência pública, a pedido da Mobitech, evidencia que os impactos negativos de um eventual reconhecimento de vínculo de emprego traria para motoristas, entregadores e consumidores, plataformas e a sociedade como um todo. Estamos falando de impactos que não são apenas econômicos, mas estruturais para o modelo. Para os motoristas e entregadores, as projeções são preocupantes. O estudo da ECOA prevê uma redução de pelo menos 905 mil postos de trabalho. 905 mil pessoas deixarão de obter renda pelos aplicativos caso o vínculo venha a ser reconhecido. É uma queda de 48% entre motoristas e impressionante 75% entre os entregadores. A renda desses profissionais também seria duramente afetada. Os motoristas poderiam perder até 30% da sua remuneração, enquanto os entregadores veriam seus ganhos reduzidos em até 49%. Estamos falando de uma redução entre 13,3 bilhões e 18,8 bilhões na massa de renda de motoristas e entregadores. Para consumidores, as consequências também seriam expressivas, Excelência. Os preços das corridas poderiam subir até 32,5%, e as entregas teriam um aumento médio de 25,9%, com impacto direto para milhões de brasileiros, principalmente aqueles pertencentes às classes C, D e E. Esses reajustes significativos levariam a redução de demanda de 30% no transporte por aplicativos e até 43% no transporte de entrega. Nos serviços de entrega, perdão. As plataformas, por sua vez, enfrentariam um desafio de sobrevivência. Os retornos das plataformas de mobilidade poderiam cair até 32%, enquanto para as plataformas de entrega teriam seus retornos reduzidos em até 46%. Essa perda compromete não apenas o modelo de negócios, mas também a capacidade de inovação e geração de oportunidades. Por fim, mas não menos importante, o impacto para a sociedade é inegável. Estamos falando de uma retração de 33 bilhões no PIB e uma redução de 2 bilhões em arrecadação para os cofres públicos. Esses números traduzem um cenário de ruptura econômica social, caso o vínculo seja reconhecido.
O resultado do estudo da ECO é claro: precisamos preservar o modelo atual, que oferece flexibilidade, autonomia aos trabalhadores, preços acessíveis aos consumidores e sustentabilidade às plataformas. É importante que se diga que motoristas de aplicativos não são empregados em nenhum país do mundo. Diversos países avançaram em uma regulamentação com a construção de modelos jurídicos próprios e que respeitem a autonomia dos motoristas e garantem proteção social. No setor de entregas, a Espanha é um exemplo de legislação nociva, não adequada à realidade do setor e que gerou protestos por parte dos trabalhadores. O país aprovou uma presunção de vínculo em 2021. O mercado espanhol encolheu, 5 plataformas deixaram o país, as jornadas ficaram mais longas e os ganhos menores. Além disso, a incompatibilidade com o modelo de aplicativos com vínculo, ao invés de pacificar as relações sociais, deu início a uma batalha jurídica decorrente das diferentes interpretações da legislação pelas empresas e autoridades. Dito isso, Excelência, não nos furtamos a discutir uma regulamentação adequada para essa nova forma de trabalho. Participamos ativamente das discussões no âmbito do grupo de trabalho constituído pelo Poder Executivo para discutir o tema. O acordo estabelecido no âmbito do GT para atividade de intermediação de transporte de passageiros, do qual fizemos parte empresas, trabalhadores e o governo, e que veio a ser concretizado no projeto de lei complementar número 12 de 2024, prevê, entre outras medidas, que os trabalhadores são autônomos, que as plataformas são intermediadoras da relação entre motoristas e consumidores, prevê a criação de mecanismos que garantem uma efetiva inclusão previdenciária, com a coparticipação das empresas, a garantia de ganhos mínimos, a limitação do tempo de conexão e uma maior transparência na relação dos motoristas e com as empresas. Especificamente, com relação à inclusão previdenciária, é importante pontuar que a legislação vigente já assegura aos motoristas de aplicativo a sua inclusão na condição de profissionais autônomos. Ocorre, todavia, que parcela significativa desses trabalhadores não contribuem. Segundo dados da pesquisa Datafolha, 37% dos motoristas e 32% dos entregadores não fazem qualquer tipo de contribuição para a Previdência ou possuem um plano de previdência privada. Nesse sentido, a construção de mecanismos que garantam uma efetiva inclusão previdenciária desses profissionais é extremamente relevante e a tecnologia é uma aliada nesse sentido. Essa é uma agenda que a Mobitech vem defendendo desde 2022. Superadas as discussões no âmbito do grupo de trabalho, e com o envio do projeto para o Congresso Nacional, a Mobitech segue dialogando com deputados e senadores com objetivos de avançarmos, na aprovação da proposta de regulamentação do setor e que respeite as características desse modelo de negócio, preservando a autonomia e flexibilidade dos trabalhadores e garantindo a fonte de renda de milhões de brasileiros. Ao longo desses últimos 8 meses em que o projeto está em tramitação, já participamos de 13 audiências públicas com o objetivo de contribuir com o debate. No âmbito do Poder Judiciário, historicamente, estamos falando de cerca de 31 mil processos discutindo o vínculo empregatício entre trabalhadores de aplicativos e as plataformas associadas à Mobitech, estando cerca de 17 mil ainda ativos. Ao todo, foram 18.885 decisões contrárias ao reconhecimento do vínculo e apenas 4.777 que reconhecem o vínculo nessa relação. Ou seja, praticamente 80% das decisões reconhecem a incompatibilidade do modelo de aplicativos com a CLT. Uma decisão do STF, confirmando a jurisprudência majoritária dos tribunais brasileiros, no sentido de que não há vínculo de emprego entre motoristas e plataformas, é extremamente importante para pacificar minimamente essa discussão. Somente dessa forma, podemos seguir discutindo de maneira produtiva, no âmbito dos poderes executivos e legislativos, uma regulamentação para o trabalho intermediado por aplicativos. Muito obrigado. Meus amigos, é realmente revoltante ficar ouvindo as mentiras do senhor André falando em nome da Uber. Mas o senhor Francisco desmascarou as falas do senhor André. O senhor Francisco, que é secretário da UGT. Estou mostrando para vocês aí. Assista, porque vale muito a pena. Ele desmascarando e falando verdades de como a Uber manipula o nosso trabalho como motorista aplicativo.